Hora agora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado. A gente conversa já aqui com ela, com a Ana Cátia, editora do BDM Online. Ana, muito bom dia para você, querida. Atualiza para a gente o que vem por aí hoje, né? O que está na agenda da Rosa Riscala nessa quarta-feira. Bom dia. Bom dia, Débora. Bom, os deputados aprovaram ontem a urgência, né, da PEC da aposentadoria de agentes de saúde, e isso adiou a MP do IOF para hoje. Como a gente comentou ontem, o governo estava na batalha para aprovar essa medida na comissão mista e na Câmara, para deixar a votação do Senado para hoje, mas deu tudo errado, ainda que não esteja tudo perdido. O governo passou um sufoco na comissão mista e até o Fernando Haddad foi escalado para reduzir a resistência parlamentar. A MP foi aprovada na comissão, mas ali no limite, por 13 votos a 12, e apesar das concessões feitas pelo relator, o deputado Carlos Zaratini, do PT, que desidratou o texto, né? A isenção das LCAs e LCIs foi mantida e foi retirado o aumento da tributação das BETs, que passaria de 12 para 18%. A tributação dos juros sobre capital próprio, o JCP, ficou em 18%. O governo queria aumentar de 15% para 20%. A votação na Câmara e no Senado pode ser hoje, precisa ser votada até meia-noite, mas a oposição vai trabalhar para que a MP caduque. O Carlos Zaratini reclamou de quebra de acordo na votação, porque ele disse que atendeu todos os pleitos e não foi correspondido. Também agora o governo já sabe que não conta com o apoio da Frente do Agronegócio no plenário, e a bancada alegou que a MP tem viés arrecadatório. O fato é que o relatório, do jeito que ficou, reduz a arrecadação prevista em 20,87 bilhões de reais em 2026, já contabilizada no orçamento, para cerca de 17 bilhões de reais em uma estimativa ainda preliminar, Débora. É isso, né? Vamos acompanhar como que vai ser um dia longo, inclusive, pela frente, lá em Brasília, certamente, porque essa MP acaba ampliando esses riscos, né, de desequilíbrio das contas públicas, assim também como os planos de tarifa zero, né? Como que o mercado vem reagindo a essa história dessa pauta aí, dessa tarifa zero aos ônibus nesse momento? Sim, Débora, nossa, esse tema é muito sensível ao mercado. Ontem, o risco fiscal não poupou os negócios de uma onda de estresse. O Ibovespa queimou mais de 2.000 pontos, inclusive com um giro forte de 24,4 bilhões, que em um dia negativo mostra a atuação mais expressiva dos vendedores. A eventual taxação maior do JCP derrubou os papéis dos bancos em bloco. O DI disparou, especialmente os contratos longos, que refletem melhor a percepção de risco fiscal pelos estrangeiros, e o dólar subiu a 5,35. Agora, o que pegou na veia foi logo cedo, foi a confirmação pelo governo de que a gratuidade do transporte público está mesmo nos planos. Embora os técnicos da área econômica tenham descartado essa medida no curto prazo, o ministro Fernando Haddad admitiu que a Fazenda está mapeando o sistema de transporte público a pedido do Lula, que mira, é claro, a reeleição. Agora, sobre a reforma do imposto de renda, a gente também tem novidade. O Renan Calheiros foi confirmado relator no Senado e ele vai tentar desgastar o deputado Arthur Lira, que é seu arquirrival na política de Alagoas. O Lira, como relator, conseguiu um grande feito aprovando a proposta por unanimidade. O Renan quer botar ali sua digital nessa história. Ele prometeu fazer mudanças no projeto, mas mudanças que não obrigam o texto a voltar à Câmara. E prometeu votação rápida, cerca de 30 dias. O Renan disse que na Câmara a matéria serviu como instrumento de chantagem e de pressão contra o governo, e até sobre a pauta do Poder Legislativo, com deputados utilizando a reforma da renda para conseguir a aprovação da PEC da blindagem e o avanço da PL da anistia, do PL da anistia. Um tiro que a gente sabe acabou saindo pela culatra. Bom, hoje o Renan vai definir as audiências para debater o assunto e também quem vai participar delas, Débora. É isso, né? Vamos acompanhar então. E minha querida, lá fora, né? Mesmo a gente tendo esse shutdown, a gente tem alguma agenda econômica para a gente acompanhar lá fora? Tem lá fora e aqui. Primeiro, assim, acabou de sair a pesquisa Genial Quest, né, mostrando que a avaliação geral do governo Lula melhorou e a distância entre os que aprovam e desaprovam caiu para apenas um ponto percentual, que é o melhor resultado desde janeiro. Agora, 48% da população aprovam o governo e 49% desaprovam. Em maio, a pesquisa indicava 40% de aprovação contra 57%
17 pontos percentuais de diferença. Isso deve repercutir muito na abertura dos negócios, nesse momento que a popularidade do governo preocupa Faria Lima. Falando em popularidade, numa matéria do Estadão, os interlocutores do Tarcísio admitem que o Eduardo Bolsonaro tem se tornado o maior cabo eleitoral do Lula e só faz gol contra. E também vale mencionar os novos trechos do diálogo entre Trump e Lula na conversa de segunda-feira. Eles revelaram que Trump admitiu que os americanos estão sendo afetados pela elevação do preço do café por conta do tarifaço. Inclusive, o próprio Trump foi quem citou a questão do grão no mercado interno. Só para dar uma base de comparação, em agosto, quando a tarifa entrou em vigor, a alta total dos preços nos Estados Unidos foi de 0,4%, e a do café sozinho foi de 33,6%. Bom, na agenda do dia, o Lula sanciona a lei da tarifa social de energia, como você acabou de mencionar, em uma cerimônia no Palácio, às 15 horas, e agora pela manhã o presidente participa de um evento de meio ambiente em Lusiânia, em Goiás. Saiu agora há pouco a primeira prévia de outubro do IPCS, que subiu 1,18, acumulando alta de 4,03% em 12 meses. A gente também tem a produção de veículos da Anfávia em setembro, às 10 horas, e os dados do Banco Central sobre o fluxo cambial semanal, às 14h30. Agora, no exterior, a paralisação do governo americano continua, entra na segunda semana, e o Trump fez circular na Casa Branca um memorando dizendo que não garante o pagamento retroativo aos trabalhadores federais durante a paralisação. Nos últimos shutdowns, os 750 mil funcionários públicos federais, eles foram ressarcidos retroativamente. Mesmo na paralisação de 35 dias em 2019, na primeira gestão do Trump, eles receberam os salários. Agora o Trump empurrou esse pagamento retroativo para o Congresso e ele prometeu também anunciar em 4 ou 5 dias quais os programas e quais os funcionários serão cortados permanentemente. O fato é que a paralisação começa a preocupar os investidores. Ontem quebrou a sequência de 6 pregões em altas do índice S&P, e as posições defensivas também estão se refletindo no dólar e nos treasuries. O cenário externo é ainda abalado pela crise na França e pelas incertezas no Japão, que afetam o câmbio global. Mas se serve de consolo, não é só o Brasil que convive com os desafios fiscais. O premier, o francês, o Sébastien Lecornu, é um defensor de corte de gastos públicos. E no Japão, a Sanai Takashi, que pode virar primeira-ministra, é uma defensora do expansionismo fiscal, né? Sem muitos indicadores, o investidor pode se guiar pela ata do Fed, às 15 horas, e pelos comentários dos integrantes do BC americano para projetar os cortes de juros nesse ano. 2 dirigentes do Fed, votantes, falam hoje: o Alberto Musalem, às 10h20, o Michael Barr, às 10h30 e às 18h45. E também tem o Neil Kashkari, que discursa às 16h15. Ontem, o Kashkari apontou os sinais de estagflação no combo emprego fraco e preços elevados, e defendeu que as decisões de juros sigam baseadas em dados, não em questões políticas. Ele pode falar, mas ele não pode agir porque ele não é um eleitor esse ano. E, enfim, às 11h30 saem os estoques de petróleo do Departamento de Energia, e às 13 horas tem um evento com uma mensagem de Christine Lagarde, mas é gravada. Enquanto isso, as bolsas da China e Coreia seguem fechadas por feriado, Débora. É isso mesmo. Muito obrigada, então, Ana Kátia, por todos os destaques hoje. Te espero aqui nessa quinta-feira, querida. Um ótimo dia para você de trabalho. Forte abraço a todo o time do BDM. Também. Tchau, tchau. Para você também. Tchau, tchau. Até mais.